A mensagem que eu vou pregar agora, irmãos, eu me inspirei para pregar essa mensagem numa mensagem que eu ouvi do pastor Rick Warren. Ele é pastor da Igreja Batista de Saddleback, nos Estados Unidos, e eu me inspirei nele para trazer essa mensagem hoje pela manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, Mateus 7, do verso 13 até o verso 14. São esses dois versículos e eu quero ler com você. O texto está aí na tela, é um texto muito conhecido e diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que fazem o quê? Entram por ela. Vamos ler juntos o verso 14 agora? Vamos ler juntos? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Hoje pela manhã, queridos irmãos, eu quero conversar sobre as portas da sua vida. Cuidado com as portas que surgem na sua vida. Precisamos ter cuidado com as portas que aparecem ao longo da nossa caminhada. As portas da sua vida. Nós estamos no mês dos jovens, e eu quero começar essa mensagem agora e vou concluir à noite. Vou concluir essa mensagem hoje à noite, se Deus permitir. Mas eu queria, jovens, que vocês, de um modo muito especial, prestassem atenção. A mensagem é para a igreja inteira, mas eu queria deixar uma palavra assim para você, jovem, nesse mês dos jovens. Querido jovem, cuidado, preste atenção às portas que se abrem ou se fecham diante de você na sua vida, na sua caminhada. Irmãos, portas são metáforas muito importantes na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre portas. E as portas são também muito importantes nas nossas vidas, não é verdade? Por exemplo, quantas portas você tem na sua casa? Você já parou para contar? Quantas portas você tem na sua casa? Está todo mundo contando na cabeça agora. Tem a porta da frente, tem a porta dos fundos, tem a porta do banheiro, não sei o que, tem umas 8 portas. Provavelmente, meu irmão, nós não sabemos quantas portas nós temos na nossa casa, porque são muitas portas. E portas são importantes na nossa vida, não é verdade? Por exemplo, quantas portas de armário você tem na sua casa? Temos as portas, a porta da frente, porta dos fundos, mas e os armários? São portas importantes, porque tem coisas que nós precisamos de portas para deixar elas protegidas. São portas importantes na nossa vida. E a porta do banheiro, é importante ou não? Amém? Você tem porta no banheiro? Quem é que não tem porta no banheiro de casa? Levanta a mão aí, para a gente nunca ir na sua casa, né? Assim. Que tem coisas que a gente não quer que ninguém veja a gente fazendo, amém, irmãos? Precisamos de portas. Portas são muito importantes. Quando vem visitas na nossa casa, nós fechamos algumas portas. Porque existem áreas da nossa vida que o acesso é restrito, não é para qualquer um. Então nós fechamos a porta, dependendo de quem chega, a porta está fechada. Tem a porta da frente que a gente abre para certas pessoas ou coisas entrarem, mas também nós fechamos, porque nós não podemos deixar qualquer coisa entrar na nossa vida, na nossa casa. A porta da frente, muito importante. E hoje tem uma outra porta que é fundamental, são as portas virtuais. As portas virtuais, é engraçado, né, que os conteúdos de internet, eles estão em portais, não é engraçado isso?
Porque a internet abre portas. E é muito curioso, se você pegar o seu celular aí, o seu celular tem o formato do quê? De uma porta. E através dessa porta, dependendo do que você clica, você entra em muitas coisas através dessa porta, que é o seu celular, nesses portais virtuais, portais da internet. E assim muita gente navega. Portas são muito importantes, mas elas também são importantes na palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre muitas portas, irmãos, e elas têm significados espirituais importantes para a nossa vida. E nós precisamos prestar atenção a essa metáfora das portas, aquilo que a palavra de Deus ensina, especialmente você, meu querido jovem, que está no início da sua vida. Que portas abrir, que portas fechar. A palavra de Deus fala sobre portas espirituais. Por exemplo, existe a porta da oração. Quando é no contexto da oração que Jesus fala assim: batei, e abrir-se-vos-á. Procura e você vai achar. Bata, a porta vai abrir. É no contexto da oração que Jesus fala isso. Existem portas de ministério. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele disse assim para a igreja de Corinto, que ele decidiu ficar na cidade de Éfeso até o Pentecostes. Sabe por quê? Ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Existem portas de oportunidade. Ontem, o Espírito Santo abriu uma porta de ministério. E que os irmãos, tocados pelo Espírito, eles obedeceram e foram levar alento para pessoas movidos por esse mover do Espírito Santo no coração. Portas que se abrem, portas do ministério. Existe a porta da salvação. A porta da salvação, a Bíblia também fala da porta da perdição. Texto que nós lemos, de Mateus 7, fala sobre isso. Mas vocês lembram, por exemplo, a parábola das 10 virgens? E o que aconteceu com as 5 virgens tolas? As 5 virgens nécias? O que aconteceu com elas? Elas deram com a cara no quê? A porta fechou. E elas ficaram do lado de fora. Deram com a cara na porta. Jesus fala sobre as portas do inferno. E essas, a igreja precisa fazer o quê? Arrombar essas portas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? São metáforas importantes. E de um modo geral, o que eu queria ver hoje com os irmãos, então, são 3 coisas a respeito, então, dessas portas com as quais nós nos deparamos na vida. Elas simbolizam 3 coisas. Portas simbolizam decisões, portas simbolizam oportunidades, e portas também na Bíblia simbolizam tentações. Amém, irmãos? Anotou aí? Decisões, existem as portas da oportunidade, e existem também portas que são tentações, são armadilhas. Se você entrar por uma porta que é uma armadilha, você vai ficar preso. Existem portas que nos conduzem para dentro de uma arapuca, e a palavra de Deus fala disso. E nós precisamos prestar atenção. Agora pela manhã, eu queria rapidamente ver então com os irmãos e com você, meu querido jovem, nesse mês dos jovens, sobre essas portas que simbolizam decisões. No Evangelho, cada porta, meus irmãos, é uma decisão. Portas nos colocam diante de decisões. Abrir ou não abrir? Eu devo abrir essa porta ou eu devo deixar essa porta fechada?
clicar ou não clicar naquele portal, naquele conteúdo? Clicar ou não clicar? Entrar pela porta ou passar reto? O que eu faço? Ou sair pela porta, porque portas não servem só para a gente o que, irmãos? Entrar. Portas também servem para nós o que? Sairmos. E às vezes, você está precisando sair de uma situação, que Deus está chamando você para sair. Lembra de Israel sendo chamado para sair do Egito? É para sair. Mas está tão gostoso aqui, como disse o povo de Israel, os melões, os alhos, as feijoadas, as panelas de carne. Está uma escravidão danada, mas também, e resiste para sair. Portas simbolizam decisões. E o texto aqui de Mateus 7, que nós lemos, ele fala disso. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta de perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O que Jesus fala aqui, meus irmãos, é algo muito importante, preste atenção. Portas, elas são... O que é uma porta? A porta é um mecanismo de passagem. Portas servem para a gente o quê? Passar por elas. Amém? Porta é um mecanismo de mudança. É uma decisão, diz Jesus aqui, uma decisão que muda o meu caminho. Porque nesse texto que nós lemos, Jesus faz uma correlação importante aqui entre portas, caminhos e destinos, não é isso? Entre pela porta estreita, você entrando pela porta estreita, você vai dar num caminho estreito e isso vai conduzir à vida. Portas, caminhos e futuro. Portas, caminhos e destino. O que Jesus está dizendo aqui? É que nós, portas, são decisões que mudam o nosso caminho, e esse caminho nos leva para um futuro, nos leva para um destino. Por isso, jovem, preste atenção, as portas que estão diante de você, decisões que estão diante de você, porque essas decisões vão levar você para um caminho, e esse caminho ele vai ser determinante para o seu destino, para o seu futuro. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, que são as nossas escolhas, são as portas, são as nossas decisões, as nossas escolhas, e não as circunstâncias que determinam o nosso futuro, mais do que qualquer coisa. O meu futuro não é determinado pelas circunstâncias, mas ele é muito mais determinado hoje pelas escolhas que eu faço, que estão diante de mim. Coisas que eu tenho que fechar, coisas que eu tenho que abrir. Portas às quais eu tenho que decidir entrar, e portas às quais eu tenho que fechar e dizer assim, está amarrado em nome de Jesus. Portas, escolhas e decisões. São elas, muito mais do que qualquer coisa, são as nossas decisões que determinam o nosso futuro. E eu creio que quem tem mais aqui do que 15 anos de idade, vamos colocar 20 para ser misericordioso. Todo mundo que tem acima de 20 aqui, já entrou em porta errada, não entrou? Entrou ou não entrou? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque muitos vão ser tentados a mentir, dizer assim, nunca entrei, pastor. Não. Todo mundo que tem mais de 20 anos aqui, você já tomou decisão da qual você se arrependeu, irmão? Você já fez escolhas das quais você já se arrependeu? Você já
atravessou uma porta, da qual depois que você atravessa e dá num caminho, e você vê que esse caminho não é um bom caminho, e você fala assim, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Todos nós já fizemos isso. E por isso, queridos jovens, é tão importante nós prestarmos atenção e tomarmos cuidado com essas portas, que são decisões, porque essas decisões nos levam para caminhos que muitas vezes depois nós olhamos e nos arrependemos de termos entrado nele. E às vezes, e eu já tomei decisão desastrosa, viu, irmãos? Já tomei decisão, já entrei por porta errada. Já entrei. E deixa eu falar uma coisa para você, jovem, um testemunho meu. E eu creio que vai ser o testemunho da maioria aqui. Tem portas que a gente entra, e aí a gente vai para um caminho, e sabe qual é o problema? É que voltar desse caminho pode levar anos. O tempo que a gente gasta, o dinheiro que a gente perde, os relacionamentos. Tem caminhos que a gente entra assim, e para a gente poder voltar para o trilho, é muita coisa que a gente vai perder para poder voltar para esse trilho. Por isso, preste atenção, tome cuidado com as portas que estão diante de você, porque eu falo por experiência própria que às vezes, dependendo da decisão que a gente toma, para a gente voltar para o caminho certo, isso tem um custo alto. Uma porta errada faz a gente dar uma volta enorme por muitos anos. Não é verdade, irmãos? Uma porta errada. A boa notícia é que Deus, na sua graça, nos ajuda a voltarmos para o caminho. Amém? Ele diz assim: se você está no caminho da destruição, que é o caminho da maioria, ou de muitos seguem nesse caminho, você pode hoje voltar para a porta, você pode começar a mudar a direção hoje, só que a porta é estreita. O que simboliza a porta estreita, irmãos? Que esse retorno, essa volta, muitas vezes você vai ter que perder muita coisa para poder passar por essa porta. Você vai ter que abrir mão de coisas para poder passar por essa porta e voltar para o caminho da vida. São coisas sérias essas decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Isso é muito parecido, irmãos, com dirigir na Marginal Tietê. Você, né? Já teve? Você já deixou de pegar uma saída certa na Marginal Tietê? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra, né, irmãos? Era para ter entrado nessa ponte, não entrei, perdi a ponte. O que acontece? Aí, muitas vezes, irmãos, você vai ter que dar uma volta enorme para poder voltar para o caminho certo. É uma volta grande para poder voltar para o caminho certo, e isso pode, na nossa vida, às vezes pode levar anos. E nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção, porque essas nossas escolhas que a gente tem que fazer na vida, elas são escolhas sérias, são escolhas importantes, e por isso nós precisamos refletir tanto nesse assunto. E precisamos pedir para o nosso Deus sabedoria, discernimento, orientação. Então eu queria deixar essa palavra hoje de manhã, nesse culto da manhã, é o início dessa palavra sobre as portas, e hoje pela manhã, portas como decisões. É um símbolo de decisões. Hoje à noite, se Deus permitir, eu quero falar sobre portas como símbolos de oportunidade e também portas como símbolo de tentação. Mas nós temos que tomar decisões. E portas estão diante de nós. E eu encerro dizendo que se você hoje está diante de decisões importantes na sua vida, e nós vamos estar, amém? Peça
discernimento para Deus. Ore pedindo orientação. Porque a palavra de Deus faz promessas, e nós vamos ver isso hoje à noite, desenvolver mais hoje à noite, mas a palavra de Deus, ela nos faz promessas. Quem é minha ovelha? O que acontece? Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo também fala conosco. Ele habita em nós e ele fala conosco. Ele nos constrange. Deus, ele tem bênçãos para nos dar para essas decisões que a gente precisa tomar na vida. E elas são muito importantes, porque decisões, lembre-se disso, as portas, as decisões, meus irmãos, elas fazem a gente mudar de caminho. E esse caminho, ele determina o nosso futuro, o nosso destino. Por isso que são tão importantes esses momentos de decisão na nossa vida. Não tome decisões de modo precipitado, cuidado. Não sei se você tem o hábito, às vezes acontece, né? Você toma decisões na base da raiva. Já tomou decisões importantes quando você está chateado? Não tome decisões importantes se você estiver chateado, nem se você estiver muito triste. Tomado por emoções, tomado por sentimentos, cuidado, né? Essa é uma hora para você ficar de joelhos diante de Deus e falar assim: Senhor, me orienta aqui. Conversar com pessoas, conversar com pessoas experientes, e falar: Senhor, me orienta aqui. Cuidado, porque nós podemos tomar decisões precipitadas, portas que mudam o nosso caminho e às vezes põem a gente num caminho, meu irmão, que a gente vai ter que ir até a Marginal Pinheiros daí para poder fazer o retorno, porque a gente errou a ponte, é aquela confusão. E isso quando tem retorno, porque muita gente acaba entrando num caminho, infelizmente, num caminho em que a pessoa não consegue mais achar a porta estreita, não acha a porta para poder retornar para o caminho da vida. Amém? Então, portas, se der, venha hoje à noite. Vem para cá hoje à noite, você que está em casa, vem para cá, vem passar frio com a gente aqui, amém, irmãos? E nós vamos orar agora, vamos ficar em pé. Quero convidar aqui a equipe de louvor, eles virão para cá também. Enquanto eles se preparam, fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos, e eu queria perguntar: você está aí diante de portas, e tendo que tomar decisões, você está confuso, você não sabe, se acalme, em nome de Jesus, e lembre-se dessa palavra, peça sabedoria para Deus, sabedoria. Senhor, eu devo entrar ou devo continuar? Senhor, eu mudo o meu caminho aqui ou continuo no meu caminho? Senhor, eu continuo nesse trabalho ou eu saio desse trabalho? Senhor, eu continuo nesse projeto ou eu saio desse projeto? Eu entro ou eu saio por essa porta? É uma porta de saída? É uma porta de entrada? Peça para o Senhor e Ele vai orientar sua vida, porque o bom pastor nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra, Senhor, ela nos inspira com sabedoria. Obrigado, Senhor, obrigado pelos conselhos do Senhor, tão preciosos na palavra. E Senhor, obrigado porque o Senhor nos lembra a importância das nossas decisões. Decisões, muitas delas, Pai, seríssimas,
Eu quero pedir agora que o teu Espírito abençoe a vida de cada irmão e cada amigo, e especialmente dos nossos jovens. Nessa semana, Senhor, que começa, e os jovens na sua vida que começa, porque eles têm diante deles muitas portas, são decisões importantes, que o Senhor dirija os nossos jovens nas suas decisões, que o Senhor os abençoe, que eles tomem decisões sábias, que eles tomem decisões sensatas, e que pela Tua graça, Senhor, entrando pela porta estreita, pelo caminho estreito, fazendo muitas vezes renúncias, eles encontrem o caminho da vida, Senhor, o caminho das bênçãos, conforme a Tua palavra ensina. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os nossos jovens, e abençoa, Senhor, com luz, com discernimento, com sabedoria. Abençoe, Senhor, as decisões que nós precisamos tomar, que estão diante de nós, cheios de gratidão, gratidão porque o Senhor é fiel, gratidão porque o Senhor promete que vai nos guiar pelas veredas da justiça, pelos bons caminhos. Nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a inspiração e a direção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.